São 4h04. Hoje é quarta-feira, dia da gente conversar com Edgar Miguel. Uma conversa gostosa, aquela conversa construtiva. Obrigada por estar conosco novamente. Seja muito bem-vindo, Edgar. Obrigado, Rosana, Éden, todos aí da bancada. É uma alegria estar aqui com vocês de novo. Pra gente também. Vamos lá, Éden Duarte. Qual a pauta de hoje com o Edgar Miguel? Eu tenho uma questão para o Edgar Miguel. Boa tarde, Edgar. É um prazer conversar contigo de novo. Eu estava com alguns temas aqui na manga, mas me veio uma frase do Richard Ford, que ela é o seguinte: para a gente tratar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer ou não, trazendo a situação um pouco da guerra da Ucrânia. E a frase dele é a seguinte, Edgar: você só é bom se puder fazer o mal e decidir não fazê-lo. Repito, você só é bom se puder fazer o mal e decidir não fazer. Esta é a provocação. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Éden. Uau! Senhor, que isso? Senhor! Hoje ele derrubou, hein, Edgar? Então, Derrubou a olha, gente. Rosana, o pessoal não acredita. Que não é combinado, vai. Exatamente. Eu nunca sei o que o Éden vai me trazer. Nunca. E tem gente que acha que é combinado, e aí a gente sabe que não, você está falando agora, e é assustador, né? A pauta é assustadora, a pauta do Éden, entendi. Sim, sem dúvida. Por isso que eu peço já antecipadamente e permanentemente desculpas, muitas vezes, pelo que eu falo. Imagina. Porque corro risco de falar uma impropriedade. Isso me fez lembrar, Éden, essa sua frase, aquele dito popular de que a ocasião faz o ladrão, né? Faz me lembrar muito isso. Mas me agrada essa colocação que você fez, me agrada. Porque, de forma geral, não basta a gente não fazer o mal. É imprescindível fazer o bem. E essas coisas nos colocam em posições, essas duas coisas colocam em posições muito diferentes. Porque muitas vezes não fazer o mal, basta que você não faça nada. Mas não há a menor dúvida que para fazer o bem é preciso esforço. É preciso que você movimente, a partir da sua vontade, os recursos que você tem. Mesmo que o único recurso que você tenha seja o seu pensamento. Porque dentro desse nosso utilitarismo típico dessa nossa época, e é por isso que eu vou dar esse exemplo, como uma crítica ao nosso utilitarismo, se uma pessoa está impossibilitada de movimentos na cama, mas ela pensa, ela não fala, ela ouve talvez, mas ela pensa. Se ela pensar pensamentos positivos, se o desejo dela no pensamento for que o bem ocorra, que tal pessoa consiga, que tal pessoa suporte, que tal pessoa compreenda, que tal pessoa tenha lucidez, no meu entendimento, ela está fazendo muitíssimo. Muitíssimo. Porque a ciência já sabe que o pensamento é energia. E se você pode contribuir com um grão de areia, com uma gota d'água, a sua gota d'água faz diferença no oceano. Porque ela é sua. E porque você sabe que você a emitiu. Se eu só posso pensar que eu tenha a coragem de pensar o bem. Então, ao invés de ficar pensando bobagem, de ficar pensando algo que até me prejudique, que me cause mal, porque assim, a gente pensa no mal para o outro, mas é possível pensar que a gente faça mais mal para nós mesmos do que para o outro. E o mal para nós mesmos ainda é mal. Né? Então, eu gosto muito da sua provocação, do que você disse, e penso que sim, nós temos a responsabilidade de decidir tudo na nossa vida, inclusive o que a gente vai pensar.
Eu queria só trazer a fonte, né, que eu falei do Richard Ford, acabei esquecendo quem é ele. Ele é um escritor norte-americano, continua vivo ainda por enquanto, tem 78 anos. E entre as obras mais conhecidas está o Independence Day, virou um clássico do cinema norte-americano. Eu queria continuar, Edgar, trazendo uma experiência que não é minha, mas de pessoas que conseguiram, tiveram a oportunidade de viajar para países cuja sociedade está bem mais estruturada do que a nossa e que valores morais são mais obedecidos do que os nossos, como, por exemplo, o Japão, a Alemanha, pessoas que conversaram comigo e de experiências que tiveram que as assustaram, dada a discrepância que nós temos aqui no Brasil. Uhum. Uma dessas experiências é a seguinte: você vai a uma banca de jornais, a banca de jornal ou de fruta fica aberta 24 horas em determinada localidade. Esta banca não tem vendedor. Esta banca tem o produto, alguém vai lá, repõe mercadoria, ou tanto jornais, revistas, o produto e o valor da mercadoria. E tem um caixa ali, um cofre, onde você se utiliza do dinheiro. Se você coloca uma cédula de um valor maior, você mesmo faz seu troco. Ok. Ou seja, você tem a possibilidade de pegar o produto sozinho, de madrugada, não pagar pelo produto. Você tem a possibilidade de pegar o produto e pagar pelo produto num valor menor. Ou se você pegar um valor maior, você pegar o troco para você ainda. Então, a sua moral diz para você. Esta é uma frase que me faz pensar nisso. A questão da moral. O que eu não faço por princípio. Ou seja, eu não roubo por princípio. Mesmo se eu tiver a oportunidade. E aí se enquadra naquilo que você disse, me lembra o Cortella, que ele disse que não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão. O ladrão já existia antes. Perfeito. A ocasião só revelou o ladrão. É por aí, quer dizer, eu posso cometer um crime, eu posso fazer alguma coisa errada, mas eu não vou fazer porque eu tenho moral. Eu tenho princípios, eu tenho valores que me impedem, mesmo estando sozinho, de praticá-los. Perfeito, Ed. Mas antes de fazer comentários, eu gostaria de te dar parabéns pela delicadeza com que você identificou ou definiu as outras sociedades desses países. Foi de uma sutileza que merece ser ouvida de novo, viu? Parabéns. Parabéns. Obrigado. Você não disse sociedades mais desenvolvidas. Não. Não. Muito bom, muito bom. Bem, sem dúvida, o ladrão já está ali dentro, né? O corrupto já está ali dentro. E, já que a gente está falando de moral, né, que é comportamento também, você sabe que o Novo Testamento ele muda a régua, né? Ele eleva a régua quando ele diz que o adúltero é adúltero só de pensar. Só de pensar. E é claro que o adúltero é só uma classe de desequilíbrio, vamos pensar assim, né? Uma classe. Podemos colocar nessa palavra qualquer uma outra, ladrão, corrupto, etc. Então, já indicando que claro que se você não se comporta como um ladrão, tendo a oportunidade, inclusive, já é um passo gigantesco e altamente meritório. Mas tenho certeza que nós haveremos de caminhar, depois de atingir o passo de não fazer, mesmo tendo oportunidade, mesmo que ninguém veja, né? Nós também deveremos caminhar no futuro talvez distante, para uma condição de nem pensar. Não tenho dúvidas que somos capazes disso. Não tenho dúvidas que precisaremos chegar nisso, não por pressões externas, porque aí não haveria pressões externas. É impossível que alguém controle o que eu penso, tá certo? Mas eu vou querer não pensar. Eu vou querer aprender a não pensar de forma corrupta, para que eu me sinta bem. Para que eu saiba que não penso mais. Nesse ponto, nós estaremos muitíssimo bem. Muitíssimo bem. E estaremos aqui para ver isso, tenho certeza. Tomara. Éden,
Tem a participação aqui do Dr. José Zonta, ele coloca assim, Rosana, o Putin tem que ler esta frase que o Dr. Éden apresentou ao Edgar Miguel, né? Eu iria além, não só o Putin, né, principalmente ele, mas todos os nossos políticos também, né? Porque o que a gente entende é de que eu posso, em várias áreas da nossa vida, né, Edgar, a gente pode fazer alguma coisa que não pode prejudicar, mas você pode magoar as pessoas com as suas ações, através das suas palavras, às vezes de um gesto, enfim. Então, são inúmeras, né, ocasiões que nós temos e que a gente pode ferir o outro, né? Contar uma mentira, fazer alguma coisa errado. Então, a gente pode isso. Mas aquele que não quer fazer, né, que é do bem e não quer fazer o mal, ele simplesmente decide por não fazer o mal, não é, Edgar? Mesmo que diversos dos seus interesses sejam prejudicados. Sim. Mesmo. Que você abra mão, né, de coisas para você em relação ao outro. Sim. E o interessante é que nós vamos nos sentir bem em fazer isso. Em algum momento vamos. Né? Hoje parece um absurdo, talvez, né? Mas ainda carregamos muito do egoísmo dentro de nós, né? Que acha que o interessante é ter tudo para si, né? E o resto que se dane. Mas a gente vai descobrir que não vale a pena. Por isso que eu tenho falado por aí que a gente precisa ser, pelo menos, inteligentemente egoísta. Né? Sim. E quando a gente é inteligentemente egoísta, a gente começa a pensar que é muito vantajoso dar para poder receber. Edgar, é verdade, você acredita nisso? Tudo que se faz ao próximo, bem ou mal, volta para a gente? Acredito, porque eu vejo isso como lei da natureza. Né? Uhum. Se você planta arroz, é impossível você colher outra coisa. Sim. Se você dá um chute na parede com o pé livre, obrigatoriamente essa força vai voltar e vai doer o pé. Isso é uma lei da física. Então, em toda a natureza, você vê a lei que diz que com a força que você bate, você recebe na mesma intensidade sentido contrário. Isso vale, pode ser estendido para o âmbito moral também. Então, eu não vejo por que seria diferente dentro do âmbito moral. É possível que algumas pessoas dizem que a gente não consegue ver essa plantação para muita gente. Mas eu penso que talvez isso seja uma outra história. Eu acredito que sempre nós colheremos o que plantamos. Minha avó dizia assim, o que se faz aqui é que se paga. E é bem por aí, né? Concordo com a sua avó. Trazendo só um pitaco com relação ao egoísmo e mais uma frase de efeito, mas dessa vez falada, pensada por um grande músico brasileiro, Kid Moreira. Ele dizia de uma música que, se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem, ou seja, o ser egoisticamente, ser correto mesmo que seja egoisticamente, é por aí, né, Edgar? É perfeito isso, a gente precisa ser mais inteligente mesmo para ser egoísta, né? O egoísta inteligente, ele usa o sistema, a estrutura, as regras a seu favor. Para que brigar com elas? Né? Eu tenho um amigo que diz assim, você vai brigar com a vida? Vai perder. Pode brigar à vontade, vai perder. Né? Então, assim, você sabe, se você não pode com o inimigo, una-se a ele. Então, essas são as regras do jogo? Muito bem, vou usar a meu favor. A meu favor. Agora, vamos fazer de forma inteligente, sem precisar ficar se escondendo, né? Sem precisar ficar com medo de ser descoberto. É uma vida muito ruim. É verdade. Adorei. Vamos parar de brigar com a vida, hein, moçada? Isso mesmo. Mais alguma colocação, Éden? Depois dessa, vamos parar de brigar com a vida, vamos seguir a nossa. Sempre muito aí. bom, viu, Edgar? Viu? Muito Obrigado. bom mesmo, viu, Edgar? Você abre pra gente uma janela, assim, pra gente ficar refletindo, inclusive aqui na redação, e levar pra casa depois, tá bom? E principalmente, além de refletir, colocar em prática muita coisa que a gente ouve da sua parte.
Obrigada, Edgar. É sempre uma delícia conversar com você, viu? Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de pensar com vocês em voz alta e muita luz para todos. Obrigado. Amém. Para você também, querido. Um beijão.